Bom dia! Estou aqui para mais um devocional abençoado. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a palavra do Senhor e sobre por que nós temos que ter zelo espiritual, zelo pelas coisas do Senhor. Porque a palavra de hoje que eu vou ler fala do zelo que Finéias teve sobre as coisas e a casa do Senhor, sobre o que o Senhor tinha sobre a vida dele. E por isso o Senhor retirou a ira, ou melhor, aplacou-se a sua ira por causa de um homem que teve zelo pela casa dele, pela obra dele. Então, às vezes pode ser que parece que não tem nada a ver, mas se você tem realmente zelo pelas coisas do Senhor, o Senhor muda a história de cidades, de nações, que dirá a sua. Então, seja zeloso pelas coisas do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Números 25, do 11 ao 13. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Entendeu como é forte isso? O texto sagrado revela o momento em que o sacerdote Finéias, neto de Arão, movido por um zelo espiritual, defendeu a santidade divina, pondo fim à própria ira divina contra os homens de Israel, contra os israelitas, que se prostituíam com mulheres moabitas que serviam aos deuses pagãos. Finéias transpassou um casal profano que praticava orgias dentro do templo, dentro da tenda. Este zelo espiritual de Finéias agradou o coração de Deus, o qual fez a promessa de um sacerdócio perpétuo à sua descendência. Entenderam o poder que tem o zelo? O zelo pode ser definido como um fervor ardente, dedicação por alguém. Vou ler de novo. O zelo pode ser definido como um fervor ou ardente dedicação por alguém. É um vivo fervor que o crente demonstra por Deus e para com as coisas espirituais. Deus aprova e aplaude todos aqueles que zelam pela sua santidade e se mantêm fiéis à palavra. Em Jeremias 35, do 1 ao 19, fala sobre a história de Jonadab, que educou bem os seus filhos, a sua descendência. E houve um tempo, durante essa história, que em Jeremias ali, 35, do 1 ao 19, que alguém convida eles para entrar na recâmara e coloca vinho diante deles para que eles bebam. Porém, eles se negam a fazer isso e explicam o porquê. Porque o seu pai os ensinou que nem eles, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem suas esposas jamais fariam isso. Então, por que muitas das vezes nós não fazemos com zelo na casa do Senhor? Por que nós temos que fazer tudo com excelência lá fora, mas quando é para o Senhor qualquer coisa serve, porque o Senhor conhece a intenção do coração. Para o Senhor tem que ser mais do que excelente. O zelo é isso. Em 2 Reis lemos que Jeú
encontra o Jonadab, um homem zeloso pelas coisas de Deus, e diz: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Então, muitas das vezes, o que nós não entendemos, o que precisamos aprender, é que o zelo é algo que produz em nós bênçãos. Como assim, irmã? A palavra de Deus diz o quê? Aleluia, Jesus. Como é bom ser zeloso, né? Esse homem foi zeloso e a sua descendência, ó, toda a sua descendência foi abençoada por isso com o sacerdote, que nunca falte sacerdote na sua linhagem. Então, você tem zelado pela promessa que o Senhor te deu? Tem zelado de forma minuciosa para que esta promessa se estenda às suas descendências? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Porque a palavra do Senhor, ela é clara, que o Senhor, ele não volta atrás no que ele prometeu. E se ele disse que era para você e os seus, tome posse da sua vitória e hoje entenda que o zelo nada mais é do que a pessoa que é obediente e que sabe separar a santidade do que é profano. Não temos que inventar desculpas ou dizer isso não tem nada a ver quando se trata das coisas do Senhor. Ah, mas eu não sou. Mas também não faz nada. Você pode até não murmurar aí, ou melhor, não ficar questionando o que acontece dentro da igreja, mas também não está fazendo nada. Está dentro de casa, destruindo a sua vida, seu casamento, seus filhos. Como assim destruindo? Fazendo de qualquer maneira, achando que todo mundo é obrigado a viver da maneira que você quer, que todo mundo aceite o seu jeito, que todo mundo engula a sua personalidade. Você não se molda, você não se deixa maleável para que o Senhor te molde, para que o Senhor forje o teu caráter e quer ser abençoado. Como receber algo de Deus se você não tem zelo nem sequer pela própria pessoa? Você olha no espelho e se esqueceu de quem você é. Você não se enxerga mais você, por quê? Não cuida nem sequer da sua aparência. Perdeu a sua essência. Se esconde atrás de dizer, mas eu tenho problema. Problema todo mundo tem. Jesus andou aqui e teve 1 zilhão de problemas e ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Que tipo de pessoa que fala que serve a Deus e não tem essa convicção de que é preciso ter zelo pelas coisas do Senhor? É preciso zelar pelo templo do Espírito Santo que somos nós. Não é vestir qualquer roupa, andar para a rua de pijama, ficar dentro de casa, o marido chega em casa, ele tem a tristeza de olhar no que ele tem ali. Só tá de pijama, só tá de blusinha de candidato, ou então aquelas blusas que só o sangue de Jesus. Vista-se bem, cuide-se do seu corpo, da sua saúde. Mas o que isso tem a ver? Zele pelo templo do Espírito Santo. Tenha zelo por tudo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. Não seja hipócrita e olhe no espelho. Deus sabe o sofrimento que eu estou. Reage, tome uma atitude, faça a sua parte, dê o primeiro passo. O Senhor não
vai vir aqui na terra e você vai dizer, nossa, minha cabeça está doendo, Deus fez um milagre, curou. Não, milagre são coisas que você não pode fazer. Aleluia. Tome posição, tome tenência, seja zelosa pelas coisas espirituais, seja zelosa pelo seu corpo, que é templo do Espírito Santo, é morada e habitação do Senhor na sua vida. Cuide-se. A partir do momento que você entende que o zelo faz parte de tudo na sua vida, você começa a transformar a sua mentalidade, a sua maneira de ver as coisas, e Deus te abençoa porque Ele abre a sua mente para receber, da mesma maneira que Ele abre as comportas do céu e derrama bênçãos transbordantes na sua vida. Mas para isso é preciso ser o quê? Obediente, zeloso. Cuide-se. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus é o Deus da Bíblia é um Deus zeloso. Por mais que alguém chame você de retrógrada, continue sendo retrógrada, porque eu amo. Não estou nem aí se alguém me chama de bitolada. Estar na presença do Senhor hoje é o meu maior privilégio. Eu já ouvi pessoas me dizerem assim, mas Deus não se incomoda com isso não. Quer dizer, para a gente pecar, as pessoas vêm dizer para você assim que não tem nada a ver, que Deus não vai, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração sim, e Ele sabe o tanto que eu sou pecaminosa, Ele sabe o tanto que nós temos uma carne que só quer as coisas da terra. E por isso que eu peço perdão a Deus todo dia e me levanto e peço para o Senhor me fortalecer espiritualmente para que eu possa zelar pelas coisas dEle. E eu não fico mais usando desculpas, porque isso é hipocrisia. Quantas vezes Jesus chamou aqueles homens, sacerdotes, que estavam dentro das sinagogas de hipócritas, porque eles cuidavam do que era aparente, mas da sua alma eles não estavam cuidando. Eles estavam preocupados se você estava comendo com a mão suja ou não, mas estavam se esquecendo que o coração deles estava sujo, porque eles não tinham amor ao próximo, eles não tinham reciprocidade, tinham perdido isso, mantinham a lei, mas se esqueceram que o próprio Cordeiro vivo estava diante deles. E hoje não é diferente. O Senhor está diante de você em todas as coisas. E o que você faz? Não, mas depois o Senhor me perdoa. Bando de hipócritas. Vamos cuidar do nosso templo. Vamos cuidar do templo do Senhor. Vamos ter zelo pelas coisas do Senhor, pela palavra do Senhor. Busque o Senhor em oração, leia a palavra dele, medite na palavra dele e você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Aleluia, Jesus. Nos chamam de retrógrado ou radical, se partir em defesa da pureza e da santidade divina. Deus será com você e aprovará suas atitudes, motivados por zelo para que com a sua casa. Moisés afirma, o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Portanto, sendo um Deus zeloso, o Senhor se agrada daqueles que zelam pela boa doutrina e defendem a santidade e a pureza cristã. Podem chamar do que quiser, o que interessa é o que o Senhor pensa da gente. Porque o homem não pode fazer nada pela gente, nada. Mas o Senhor pode. E hoje Ele te chama, deixa eu entrar na sua casa, limpar ela,
lavar as suas vestes e te fazer uma nova criatura, te chamar de filho, de filha, trazer você para dentro da minha família. Aceite o chamado do Senhor hoje. Zele por tudo isso que a sua boca fala, mas o seu coração e o seu pensamento está longe. Dizer que conhece a Deus ou que serve a Deus não é simplesmente bater cartão numa igreja, independente da placa dela. Servir a Deus é conhecer Ele, é saber quem Ele é conhecer as Escrituras e o poder que Deus tem, é saber que tudo que você está plantando você vai colher. Mas eu não sou uma pessoa ruim, eu faço coisinhas boas. E você acha que só por causa disso você vai para o céu? As obras sem Deus são mortas. É a Bíblia quem diz. As obras sem a fé, né? É preciso ter fé e é preciso fazer as obras? Sim. E é preciso saber quem é que deu a vida para que você tenha direito à salvação. Não é caridade que vai te levar para o céu ou para o inferno. Praticar boas obras, muitas das vezes, é só para esconder o monstro que você é. Você é um bom marido? Você é um bom filho? Você é um bom companheiro de trabalho? Ou você é o contrário e depois chega na igreja é um santarrão da vez? E você, mulher, é uma boa mãe? É uma boa esposa? Tem honrado a sua casa? Tem cuidado do seu corpo? Tem abençoado vidas? Tem dado bom exemplo? Tem sido um exemplo de filha? São perguntas que não temos resposta, né? Mas o Senhor hoje diz para você: quando você entender que zelar, aleluia, Jesus, pelas coisas do Senhor te faz prosperar, te traz tudo, não só para você, mas para a sua descendência. Eu estou aqui, de braços abertos para te receber. Essa é a frase que Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que ele fala isso? Porque ele alivia, porque ele carrega os nossos pesos, nossas fraquezas, nossos pecados, nossos fardos. Ele carrega. Aleluia, Jesus, como o Senhor é bom. E não cobra nada. E tudo que Ele quer é que você diga que o ame, que o aceita como seu Salvador, que você seja obediente, que você não seja como desde o princípio, como a Eva, como Adão, que inventou desculpinha. Foi fulano, foi Bertrano que fez eu fazer isso, foi o outro que me fez pecar, foi o fulano que me deu isso, por isso que eu fiz isso. Assuma a sua responsabilidade e venha hoje, dobre seu joelho no seu quarto, no secreto, e fale com o Senhor. Desmancha, rasga seu coração como Davi fazia na presença do Senhor, e diga a Ele que você o ama, que você não sabe como, mas que você quer mudar de dentro para fora. Tome posse da sua vitória. Saiba que você é mais que vencedora e vencedor, e que o Senhor tem bênçãos tal para você e para a sua descendência, se você entender o zelo
que precisa ter pelo amor que Ele tem por você. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.